vamos à palavra de Deus, né? Os nossos temas, como foi lembrado aqui, nosso Deus é um Salvador poderoso e nós somos o quê? Embaixadores. Embaixadores de Cristo. Tá? É isso que nós somos. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. A mensagem agora à noite, o nosso tema é a poderosa misericórdia de Deus. Eu queria chamar a atenção para essa característica da misericórdia de Deus como poderosa. A misericórdia de Deus é poderosa. Ela não é... A gente às vezes tende a pensar no amor de Deus como sendo algo ativo, esquece que a misericórdia de Deus é talvez... A Escritura fale dela em termos mais intensos de atividade até do que o amor de Deus. Ela é uma expressão do amor de Deus, mas bem definida também, e ela é extremamente poderosa. E aí eu separei o texto de Jeremias 33, 3. Então esse é o tema da nossa mensagem de hoje, a poderosa misericórdia de Deus. E Jeremias 33, 3, eu me lembro que eu era um pré-adolescente na igreja quando esse texto foi lido pela primeira vez para mim, e alguém disse que esse era o telefone de Deus. Você sabe que a gente gosta, né? Pastor gosta de chegar e causar aquele impacto, né? Irmão, você sabe qual é o telefone de Deus? Telefone de Deus, eu conheço até o bate-fone lá da caverna, mas telefone de Deus eu não sabia. Aí não, é 333. Aí começou, eu falei, que telefone pobre, né? 3 números só, 333, quer dizer isso. Aí o sujeito foi lá e abriu, Jeremias 33, 3, é isso aí, é o telefone de Deus. E depois interpretou aquilo equivocadamente. Eu fiquei com aquele equívoco na mente durante muito tempo. Até chegar, eu era um pré-adolescente, entrando na igreja ainda, né? Até ler a Bíblia, até entender a importância de contexto, sem o que você perde as Escrituras, né? Não importa quão bonito, quão profundo, quão correto o texto que você está lendo. E é isso que eu gostaria de compartilhar. O telefone de Deus, como disse aquele irmão, assim, muito com boa vontade, com boa intenção, né? É assim chamado porque por causa do que está escrito nele. Chame, e na versão antiga dizia clame a mim, né? A nossa diz, chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ou, na versão antiga, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Particularmente, eu como sou velho, né, já estou passando, eu gosto muito dessa versão. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A nossa versão diz a mesma coisa num português, que eu julgo assim, facilita demais às vezes. Eu gosto que as crianças aprendam a usar mesóclise, né? Usa um pouquinho de mesóclise. Pergunta ao papai em casa o que é mesóclise, o que são essas coisas assim e tal, e outras coisas assim, né? Mas chame por mim, eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E hoje eu usei o telefone de Deus como um clickbait. Exatamente o que aquele cara fez lá atrás, há muito tempo para mim. Porque eu não posso falar somente desse texto. Eu posso, sabe? Eu posso. Você pode pregar uma mensagem de 1 hora sobre esse texto. Sim, tem vários pontos. Primeiro, se você quiser anotar aí para pregar em algum lugar, está aqui. Clame a mim, chame por mim. É a Deus que você deve ir. Esse é o primeiro ponto da sua mensagem. Segundo, Deus responde quando você clama a Ele. Esse pode ser o segundo ponto da sua mensagem. E quando Deus responde, o terceiro ponto, Ele anuncia coisas que você não estava esperando ouvir. Então, 3 pontos da sua mensagem. Coloca uma introdução agora, conclui, aplique, pronto, viu? Está aí a tua mensagem. Ok. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero usar isso como um clickbait, ou seja, como aquela isca assim, para chamar a sua atenção, porque esse texto ele resume bem o drama de Jeremias nos capítulos 32 e 33. Eu queria muito fazer a leitura dos 2 capítulos aqui, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou pensar alguns textos aqui, mas depois você lê o texto, você vai ver, assistindo até a mensagem depois na gravação, que eu não vou tirar os textos do contexto dele, porque senão a gente perderia justamente a beleza, o ensino e tudo que tem aqui sobre a misericórdia de Deus como sendo algo poderoso. Eu vou fazer isso como bom pastor batista que sou em 3 pontos também. Tá? Os 3 pontos serão muito simples. Primeiro, a misericórdia de Deus. Ela não ignora o ser humano. Segundo, a misericórdia de Deus, ela não é orientada ou dirigida pelo ser humano. Terceiro, a misericórdia de Deus, ela não é completamente compreendida pelo ser humano. Viu? Pegou aí?
Eu estou sem esboço, tá? Se eu gravei com a minha idade, com a minha mente já velha, passada, ultrapassada, estou ficando velho e acabado, lembra a música? Então, se eu conseguir, vocês aí já conseguiram decorar, não é? Hora essa. Poxa, eu não fiquei em casa decorando, repetindo isso o tempo todo, não. Tá? Então, a misericórdia de Deus, ela não ignora o ser humano. A misericórdia de Deus, ela... Esqueci, e aí? Quem me lembra? Ela não é orientada pelo ser humano. Rapaz, você está firme, hein? Finalmente apareceu, né? Que bom. Eu estava com saudade de você. Não estava, não. E, finalmente, a misericórdia de Deus, ela nunca é completamente compreendida pelo ser humano. Tá bom? Então, está aí. Em que circunstância Jeremias discou o telefone, ou digitou o telefone para Deus? Né? Primeiro, ele estava preso. Essa é a situação dele no capítulo 32, no capítulo 33. É bem interessante, porque Deus parece lidar com Jeremias. Eu queria que você tivesse isso em mente. Deus parece lidar com Jeremias assim. Jeremias está ali sofrendo, Jeremias está sob ameaça de morte, Jeremias está lidando diretamente com o rei Zedequias, que foi o último rei desse período, né? Teve um fim trágico. Aliás, eu preguei aqui há alguns meses justamente sobre medo de homens, temor de homens. E Zedequias é um exemplo trágico de alguém que teme os homens. Ele ia procurar Jeremias lá no calabouço, lá na prisão. Jeremias, mas como é que é? Será que se eu fizer isso que você está dizendo mesmo, então vai ficar tudo bem? E Jeremias vai, se entrega, abre os portões, deixa os exércitos babilônicos entrarem. Deus vai tratar você com misericórdia, Deus vai tratar você com bondade. Tenho medo. Os judeus que passaram já para o lado dos caldeus, que eles aí me entreguem, que eles aí escarneçam de mim. E Jeremias, isso não vai acontecer, Deus já disse que não vai ser assim. Agora, se você teimar, então sim, a coisa vai ficar feia para o teu lado. Ele teimou. O fim dele foi trágico, ele viu todos os seus filhos serem mortos na frente dele, para ficar claro, não tem descendente de você. Depois disso, o rei vazou os olhos dele, colocou um anel, como os babilônios costumavam fazer, prendia um anel assim, deixava o sujeito bem vulnerável, né? Uma corrente levou para a Babilônia, ele morreu lá na Babilônia, dessa forma triste. Isso depois de vergonhosamente ter tentado fugir e não conseguiu. Foi alcançado, preso, e toda essa situação aconteceu. E Jeremias está lidando com esse camarada lá. E a ameaça de morte, né? Porque ele falava isso, mas ele também ameaçava. Porque ninguém queria saber da mensagem de Jeremias. E o rei também não queria, mas ele sabia que Jeremias era um verdadeiro profeta. Então ele estava nesse dilema que finalmente ele resolveu da pior forma possível. E Jeremias está lá, está num calabouço, está preso. Todo mundo querendo acabar com ele. Às vezes ele foi salvo numa situação milagrosamente. Depois você leia as narrativas do texto de Jeremias que você vai verificar isso. Só que Deus parece estar tratando com Jeremias como se Jeremias estivesse num quarto de hotel. Jeremias está lá preso, o rei vem para ele, faz ameaças, você já vai ver isso e tal. E parece que Deus entra e tal, aí trazer uma comida para você, Jeremias, bota lá assim, está tudo bem. Mas peraí, Senhor, não, tá, daqui a pouco eu volto, sai, e ele está no calabouço, ele está preso ali. Será que Deus não está vendo a minha situação aqui? É muito interessante essa forma. Guarde isso na mente enquanto a gente lê algumas coisas aqui. Por exemplo, começando no começo. Olha só que maravilha, né? É bom começar do começo, viu? Capítulo 32, verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Olha só, foi o Senhor quem falou. Não foi outra pessoa, foi o Senhor que falou com ele. Eu estou lendo capítulo 32, versículo 1. No 10º ano, dá a localização toda aí, né? Então, 10º ano de Zedequias, rei de Judá. 18º do reinado de Nabucodonosor, que era o invasor, o rei de Babilônia. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém. O profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, ou seja, encarcerado, dizendo o quê? Olha as palavras aí. Agora as palavras não eram boas, não. As palavras não eram amistosas. As palavras não eram de aconselhamento. Como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei de Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que eu, Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente, vendo face a face? Isso era humilhante para um rei.
você ser levado à presença de outro monarca, de outro rei, só em circunstâncias específicas. O encontro de dois reis, que geralmente um lutar para mostrar ao outro que era mais, eu sou melhor, né? O meu trono é mais brilhante que o seu, o meu séquito é melhor que o seu, tal. Ou então numa situação em que um estava acima do outro. E era isso que Jeremias estava dizendo que ia acontecer. Nabucodonosor, Zedequias. E Zedequias, como ousa? Como é que você ousa falar isso de mim? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará, até que o Senhor atente para ele? Como ele, o Senhor, mesmo disse. E que se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos. Nenhum rei gosta de ouvir isso, nenhum general gosta de ouvir isso, é claro que não. Ele continua, Jeremias disse, aí Jeremias responde, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Ele vai entrar em outro assunto agora, mas o primeiro versículo, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. O contexto foi esse. Ele estava lá, sob a hostilidade do rei, muito aborrecido com ele, e a palavra veio a ele. E qual foi a palavra? A palavra veio do primo dele, Hananel. E você vê isso aí a partir do verso 7. Jeremias estava naquela posição de Boaz. Ele era o remidor. Ele era o resgatador. Era o sujeito que podia comprar uma propriedade. E nesse caso não tinha nenhuma viúva muito doce, muito querida, muito apreciada, envolvida no negócio, não. Era só a propriedade mesmo. E no meio daquela circunstância toda, talvez querendo se livrar daquilo, o primo dele vem e diz assim, vou me desfazer disso de uma vez e vou apelar para o resgatador. Olha, é sua obrigação comprar, compra logo aí. Né? E a compra foi feita, por quê? Porque o Senhor disse no versículo 7, o filho do teu tio, vem aí, compre o meu campo, e você vai comprar dele. Então, Jeremias vai e compra. Vai lá, chama todo mundo, passa a escritura, chama tabelião, faz tudo. Tudo que tinha que fazer, ele fez ali, isso é narrado. E no verso 9, assim, comprei o campo que está em Anatote, que era a terra dele mesmo, pesei o dinheiro, 200 gramas de prata, assinei escritura, fechei com selo, chamei testemunhas, pesei o dinheiro numa balança, peguei a escritura, tudo. E ainda deu depois para Baruque, que funcionava como secretário de Jeremias, colocar, põe num vaso de barro, para que ela seja preservada por muito tempo. Né? E fez isso tudo na presença das testemunhas lá. A partir do verso 16, Jeremias aí, ele novamente fez tudo isso, está preso lá, aí Deus vem de novo. Veio trazer o lanche da tarde para Jeremias. Parece aquele atendente de hotel. Não é? Parece que Deus entra lá, e aí Jeremias começa, Senhor. Não, tem muitas vezes que a gente fala assim, Senhor. Né? Senhor. Que bom que a gente pode falar isso, né? Senhor. Significa que você está falando com Deus, que Deus está ouvindo você. Senhor. Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu... E é interessante que ele começa com uma descrição teológica de Deus, da providência de Deus, do domínio criacional de Deus. Deus é que fez tudo, Deus é que controla tudo. E ele vai fazendo isso. Isso não é incomum nas orações. Tu, soberano Senhor, que disseste por meio... É assim que começa aquela oração no final de Atos 4, quando os apóstolos libertos voltam, se reúnem com a igreja, e eles oram começando assim, o Senhor disse por intermédio do teu servo Davi, profeta, porque se enfureceram a gente, porque se levantaram, verdadeiramente nessa cidade levantaram gentios, povos de Israel, com Pilatos, para fazerem tudo que a tua mão predeterminou. É o discurso teológico que não está enfeitando a oração, mas que está colocando, está preparando o local para a oração ser correta, para a oração ser atendida, para a oração glorificar a Deus. Entendeu? O Senhor é o Senhor. Então, o que eu vou pedir agora, o Senhor tem em mente que a minha ideia de ti é essa que ela está correta. Semana passada, na mensagem sobre Jó 42, você viu como é importante ter uma ideia correta de Deus. Colocar isso em outros termos, como é importante ter uma teologia correta. Como é importante você poder dizer, Deus é assim, porque na palavra dele, ele é assim, ele se apresenta assim. É isso que Jeremias está fazendo. Meu irmão, cada vez que você orar, você não precisa fazer isso. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso momento de oração, né? E uma coisa que a gente tem ensinado no momento de oração é o quê? Seja objetivo. Jesus disse, olha, não adianta ficar repetindo, como fazem aí os gentios, os que não estão dentro da aliança,
Né? Deus não está atentando para isso, não. Não adianta fazer isso. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você orar. Por isso que as nossas orações feitas aqui, hoje de manhã às 8 horas no nosso culto, daqui a pouco no período de oração, né? Eu fico pensando nos visitantes que não estão acostumados. A gente manda 7, 8 pessoas orarem, eles pensam, eu vou sair daqui meia-noite. Aí os irmãos começam a orar, quando fazem certo, né? De vez em quando tem um que escorrega e começa a orar em Gênesis, você, gente, até esse cara chegar em Apocalipse vai ficar ruim. Né? Mas já dificilmente isso tem acontecido. Os irmãos oram, Mas quando oramos, essa teologia tem que estar por trás. E de vez em quando, principalmente em certos momentos, como você pode fazer, e você pode fazer isso todo dia, quando você está em casa, é bom a gente repetir essas coisas para Deus. Como os apóstolos fizeram com a igreja, lá em Atos, como Jeremias faz aqui. Verso 18, ele diz, tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras, e por aí ele vai falando e vai engrandecendo o nome do Senhor. Ele não está bajulando, ele está dizendo, o Senhor é tudo isso. E aí no verso 24, eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome, pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor é tudo isso, e o Senhor está fazendo tudo isso. Não é Nabucodonosor, é o Senhor que está fazendo. Eu sei disso, eu tenho tentado anunciar isso para o povo, eles têm ignorado que é o Senhor. O próprio rei diz, como é que você ousa dizer que o Senhor vai nos entregar nas mãos dos caldeus? Isso não vai acontecer. Mas Jeremias sabe, Jeremias está lá, eu sei que é o Senhor. O Senhor disse, e como o Senhor disse, aconteceu. E aí, verso 25, no entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro, e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Entendeu? A casa está caindo, o mundo está desmoronando, e Deus entra no quarto para dizer assim, Jeremias, assim, compra um terreno, tá? Aí passa a escritura direitinho e tal. É isso aqui vai acabar tudo, eles vão conquistar. Conquistou Jerusalém, conquistou todo o resto. Anatote também vai ser conquistada. O que eu vou ter? Uma propriedade, um documento que vai perder completamente o valor daqui a pouco. Eu vou chegar para os caldeus, eu sou dono desse pedaço aqui. Ele, cara, o rei é dono de tudo isso aqui, então esse documento seu não vale nada. Esse é o problema de Jeremias. Os profetas têm essas dificuldades também. Não é bom que a gente leia isso, irmão? Porque você às vezes tem dificuldade em entender o que Deus está fazendo. Não é só você, Jeremias também tinha. Abacuque é outro. O Senhor é tão ingênuo, é tão puro de olhos, que o Senhor não consegue ver a maldade dos babilônios, a ponto de usar esse povo cruel, ímpio, fora da aliança, para corrigir o teu povo da aliança, o teu povo que também não presta muito não, eu sei disso, né? Mas Senhor, olha para eles, olha para nós aqui. É bom a gente de vez em quando ver que homens que Deus estava usando, homens que andavam com Deus, homens que estavam como Jeremias pagando um alto preço para seguir a Deus, tem dúvidas que nós também temos. Isso não os desqualifica para servir a Deus. Pelo contrário, Deus vai entrar talvez no teu quarto, como se você estivesse no hotel, e Ele vai de vez em quando falar algumas coisas, orientar a sua vida assim, você vai ficar lá assim. É bom que você tenha uma boa teologia, uma boa ideia, uma ideia correta de Deus, como a Bíblia o apresenta, para que você possa dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é isso, é esse Deus que eu amo, é esse Deus que eu adoro, é esse Deus que eu exalto, é desse Deus que eu falo, é esse Deus cujo nome eu carrego. Mas eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu disse que o primeiro ponto é que a misericórdia de Deus ela não ignora o ser humano. Eu não disse que a misericórdia de Deus leva em conta o ser humano. Eu disse que ela não ignora. E no caso, ela não ignora a maldade humana. Não, a maldade está diante dela. Diante de Deus, a maldade humana está ali. Aliás, o que Deus vai fazer agora, a partir do versículo 26, respondendo a essa pergunta de Jeremias, o Senhor mandou eu comprar isso aí nessa cidade que está sendo destruída, que vai cair na mão dos caldeus. O que Deus vai dizer é justamente, a partir do verso 28, portanto, assim diz o Senhor, eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus,
nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. A misericórdia de Deus não ignora o ser humano, não ignora os seus pecados, os seus erros. Não é que ela leve em conta, ela não ignora. Ela está adiante. Deus, quando é misericordioso, não é misericordioso porque está cego, porque não está vendo o que a gente está fazendo. É justamente o oposto disso. Ele está bem ciente do que a gente está fazendo. A misericórdia dele não ignora isso. A misericórdia não leva em conta. Mas não ignora. Isso está bem ali diante dele. Nunca cheguemos diante de Deus achando que Deus deve ter visto alguma coisa boa em mim. Eu estou lendo mais a Bíblia essa semana, eu li mais a Bíblia essa semana, inclusive. Aliás, essas últimas 4 semanas, 5 semanas, eu tenho orado mais, né? Eu tenho feito menos coisa errada. Certamente o Senhor está se voltando. Não, irmão, isso nunca acontece. Nunca acontece. Toda vez que Deus se volta para nós, toda vez que Deus se aproxima de nós, toda vez que Deus cuida de nós, toda vez que Deus nos abençoa, irmãos, que a sua misericórdia se manifesta, ela é soberana, sempre. Continua sendo, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Moisés falou isso para o faraó do Egito, porque Deus falou para ele, Deus falou para Moisés, vou ter conforme. Paulo repete isso aos romanos. A eleição é segundo a graça, então Deus vai ter misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Ela é totalmente soberana. Ela não ignora o seu pecado, o meu pecado. Ela é totalmente soberana. Deus não está agindo porque ele é cego. Deus não está agindo porque achou que você é melhor que os outros. Deus não está agindo porque você é batista bíblico reformado. Olha só quanta coisa a gente é, né? E além disso, você é primeira igreja. Isso pode subir a cabeça de alguém, né? Primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro, igreja batista reformada, uma igreja que ama você. Não. Eu tenho medo quando começam a botar essas frases na igreja. O marketing, às vezes, pode ser muito ruinzinho, né? Para a gente. Não. A misericórdia não ignora o pecado humano. Isso deve começar fazer a gente pensar certas coisas. Quer dizer que Deus se aproxima de mim, Deus me ama, Deus age comigo bondosamente, vendo a sujeira que eu sou? Se um homem engana uma mulher, se uma mulher engana um homem dentro do contexto do casamento e consegue fazer isso, pelo menos durante algum tempo, então aquele que está sendo enganado, aquela que está sendo enganado, pode tratar, de repente, o seu cônjuge com ainda muito carinho e com muita solicitude, porque não sabe o que está acontecendo. Eu me lembro de ter visto um único filme em que uma mulher chega em casa e encontra o seu marido numa situação daquelas, de adultério, não é? E ela, então, quando ela bate a porta e sai da casa. E ele sai correndo atrás dela, assim, dizendo, peraí, querida, eu posso explicar? E foi a única vez que eu vi num filme isso acontecer. Ela parou, virou para ele e disse assim, tá bom, explica. E aí ele ficou. Quer dizer... Não tem explicação, não vai funcionar isso. Aquilo é aquilo que a pessoa fala porque ela espera que o outro não pare. Porque se o outro parar e perguntar, tá bom, explica para mim. O nosso Deus sabe exatamente o que a gente faz. Todos os nossos erros, tudo está patente diante dele. Aqueles pensamentos mais secretos que você tem vergonha de lembrar que você teve, estão claros ali diante de Deus. Eu já falei para os irmãos daquele folhetinho, né? Esta foi a sua vida. Lembra disso? Era um folhetinho tipo uma HQ desse tamanho assim, que você lembrava lá. Eu era adolescente quando li aquilo, né? E aquilo assim, um sujeito morria, o anjo vinha, levava ele, tinha uma audiência. Na audiência, assim, o anjo, vamos ver a sua vida, o que a minha vida vai passar aqui? Aí começa um projetor, joga a vida dele lá, todo mundo está assistindo. Não, peraí, não. E eu fiquei exatamente assim, desesperado. Você imagina um adolescente,
numa igreja que não nos alimentava tão bem com a palavra, eu falei assim, gente, se vai ser assim, eu comecei a pensar, espero que o meu julgamento seja logo depois do de Hitler. Porque o pessoal vai estar tão assim com o que Hitler fez, que talvez comece eles nem prestem atenção. Nunca Deus ignorou o que nós fizemos. A misericórdia de Deus não ignora o ser humano. O segundo ponto é que a misericórdia de Deus, ela não é orientada, dirigida pelo ser humano. Não é. Deus vai dizendo a gente, ele está tão assim, tão assado que eu vou... Não, ela continua sendo soberana. Os atos do ser humano, sejam eles pecaminosos ou virtuosos, não dirigem, não orientam, não provocam, não causam a misericórdia de Deus. Ela continua sendo soberana. Ela continua sendo poderosa para fazer o que ela quiser fazer, como você viu ser lido no início do culto. Casa de Israel, eu não posso fazer com vocês como o oleiro faz com barro nas mãos dele. Ele estava fazendo lá, quebrou, o que ele fez? Ele volta, junta tudo, roda de novo e começa a fazer de novo. Eu não posso fazer isso com vocês? A pergunta, dada a Jeremias, mostra o poder de Deus. O vale de ossos secos, de Ezequiel 37, também. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Lembra da visão? Se liga na visão aí, irmão. Não, a visão de Ezequiel, aquela que está lá no livro. Né? Ele é, em visão, levado a um vale de ossos secos. Só vale. O simbolismo daquilo é simples, irmão. Israel é como aquilo ali, vai ser levado cativo, está sendo, aliás, o profeta Ezequiel profetizou em terras babilônicas, esse foi o ministério dele, foi lá mesmo, né? E aquela situação, tudo preso, acabado, o pessoal triste, a harpa pendurada lá numa planta lá, porque toca aí pra gente, como vamos tocar o canto do Senhor em terra estranha e tal, esse negócio. Essa era a realidade da profecia de Ezequiel, e o Senhor mostrou para ele ali, ele pode reviver. Ezequiel, com muita sabedoria, disse aquilo que qualquer pessoa inteligente diria: Senhor, tu sabes. Quando se trata de morte, só tem um que entende disso. Quando você prega o evangelho, você está pregando a ossos secos. O resultado, se daqueles ossos secos vão virar um crente no final, só Deus sabe. Só Deus faz. Só Deus consegue revestir de vida aquilo ali. Mas ninguém consegue fazer isso. E o profeta disse, Senhor, só o Senhor sabe. A misericórdia de Deus é poderosa. Ela pode mudar as realidades mais tristes que você encontrar. Não importa quem seja, aquela pessoa, quanto mais próxima de nós, mais difícil é para a gente ver certas pessoas convertidas. Um colega de trabalho, principalmente um familiar, você pensa, não vai acontecer. Essa pessoa, com tudo que ela já fez. Não, você lembra, a misericórdia de Deus, ela não ignora o ser humano nem nos seus pecados. Então ela está aberta a ser utilizada para qualquer pessoa, dependendo da soberana vontade do Senhor. Da mesma forma, ela não é movida, não é orientada, mas ela é poderosa para mudar qualquer realidade que seja. O barro continua girando e o Senhor vai lá e refaz, restaura. Sim, Deus é capaz de fazer isso com Israel. Ele descreve as maldades de Israel. Tão horríveis como essa. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o profanarem. Edificaram os altos de Baal que estão no vale de Ben-Rinom, que para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para levarem Judá a pecar. Coisa terrível, né? O povo da aliança, o povo de Deus, pegar seus próprios filhos e oferecer a um falso Deus. Você já ouviu a descrição de Moloque? E geralmente se concorda que era aquela estátua feita de metal, oca por dentro, para ser alimentada com brasas vivas, e com a posição de braços estendidos para que você lhe colocasse os filhos. O povo de Deus fazendo isso. Qual é o ponto 1? A misericórdia não ignora. Qual é o ponto 2? A misericórdia não é guiada por isso. Porque se fosse guiada por isso, poderia ser que nosso Deus, que então não seria o nosso Deus, diria assim, não, esse povo não merece misericórdia.
E sim, é exatamente isso que Deus diz. Merecer não merece, não. Nenhum de nós merece. Certamente esse povo não merece, mas não pense que você é muito melhor do que eles, não. Nós não somos. Mas a misericórdia de Deus, e Ele seja louvado por isso, não é orientada, não é dirigida pelos seres humanos, pelo que os seres humanos fazem ou deixam de fazer, pela sua maldade ou pelas suas virtudes. Ela não é regulada, não é orientada, não é dirigida por isso. Deus está muito claro. Na sequência, depois de dizer isso, agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já está entregue nas mãos do rei de Babilônia, porque estava mesmo, pela espada, pela fome, pela peste, eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, e os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. E aí uma frase maravilhosa que permeia toda a Escritura, você vê em vários lugares, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por que, Senhor, o Senhor quer esse povo? Por quê? Porque a misericórdia de Deus não é orientada pelas ações humanas, ela é orientada pela soberana vontade de Deus. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Isso deveria fazer a gente vibrar, mas não sempre, não é isso que acontece. Muitas vezes nós agimos como aqueles trabalhadores da vinha. Lembra aquele senhor que tinha uma vinha? E ele saiu cedo e disse, aí vocês aí querem trabalhar na minha vinha? Vocês trabalharem hoje, eu vou dar 1 denário para vocês, que é o salário justo. Oh, então vamos lá, estamos empregados, vai trabalhar. Ele sai lá pelo meio-dia de novo, encontra mais um grupo, aí vocês, estou aí por quê? Ninguém chamou a gente, então, se vocês forem, eu vou dar 1 denário para vocês. Então vamos lá. E ainda sai, faltando pouco tempo para fechar o expediente, para terminar o expediente, ele faz a mesma coisa, mais um grupo, a mesma promessa. Quando chega a hora de pagar, no final do dia, ele chega lá, vamos acertar as contas, e ele então começa pelos últimos contratados, dá 1 denário. Aí o pessoal lá do começo, aquele lá de manhã, diz assim, opa, se esse pessoal que trabalhou menos ganhou 1, estamos feitos. Quando chega na hora deles, eles recebem a mesma coisa. A mesma coisa que os outros, não. A mesma coisa que o Senhor tinha dito que pagaria para ele, que era justo pagar. E eles ficaram felizes. Olha, eles ganharam mais que... Trabalharam um pouco, mas vão ter o suficiente para hoje, para as famílias deles, para eles, não é? Não, eles ficaram assim, a gente tinha que ganhar mais. E a grande pergunta daquele Senhor, que personifica naquela parábola o próprio Deus, é ruim aos teus olhos que eu seja bom? Pergunta, né, que Deus é obrigado a fazer. É ruim a sua forma de me ver que eu seja bom com o que é meu? Sim, muitas vezes nós agimos assim. Às vezes dentro da igreja também. O céu é o lugar daqueles que se alegram quando veem que o outro tem mais. O céu é o lugar daquele que se alegra quando vê que o outro está numa melhor posição. São esses que vão para o céu. São esses que estão preparados para ir para o céu. Porque a misericórdia do Senhor não é orientada pelas ações humanas. A misericórdia do Senhor, ela é sempre fruto da soberana vontade graciosa de Deus. Por último, e por causa disso mesmo, a misericórdia do Senhor surpreende a gente nunca está preparado para ela. Nunca a gente está preparado. Jeremias ficou atônito porque, Senhor, e aí e tal? Não, Jeremias, está pensando o quê? Porque, verso 42, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas, sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as fecharão com selos. Só que você, Jeremias, já vai estar com a sua prontinha lá. Os seus descendentes vão estar lá prontinha, ó, está aqui a nossa terra. Aí, vamos comprar? Não, já tem a minha. Já fiz um investimento prévio lá atrás, sob a orientação de um corretor, que esse, quando orienta, não tem erro. Pode investir. Ele mandou, está lá.
Chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, das cidades de Cefelá, das cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. O texto continua dizendo que então, quando Jeremias estava lá, na prisão, o Senhor novamente aparece a ele e diz para ele, Senhor é o meu nome. E aí então, o telefone de Deus. Chame por mim. Eu responderei, lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. A palavra hebraica por trás de ocultas, ela também pode ser traduzida como coisas firmes. Elas estão ocultas. O que você está vendo, Jeremias, está desmoronando. O que você está vendo está caindo por terra, está virando poeira. Mas o que eu tenho para mostrar a você que você não é capaz de ver, é firme, é seguro. Você pode pisar, você pode segurar e você não vai ser abalado, porque sou eu que estou dizendo. E o Senhor continua no versículo 10. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse refrão não é repetido por acaso nas Escrituras. A misericórdia do Senhor sempre nos surpreende, sempre vai além. Quando eu tenho que fazer o sepultamento de alguém que ouviu o Evangelho, às vezes, a vida toda, mas não manifestou. E, de repente, no hospital, nos últimos dias, lá, não conseguia, às vezes, responder direito aquilo, a pessoa morre, e as pessoas acham que o pastor tem resposta para tudo. Pastor, meu pai, minha mãe, meu filho, meu sobrinho, o cachorro da minha vizinha, sei lá quem for. Né? Ouviu o Evangelho a vida toda, mas nunca se decidiu, nunca falou nada. Estava na igreja de vez em quando e tal, aquele negócio, mas e aí? E foi para o hospital e ficou lá, nós falamos e tal, mas ele ainda não respondia, ela já não respondia, ficava lá, assim, aí morreu. Meu pai está salvo, pastor? Não, teu pai foi para o inferno, porque se ele não confessou, está lá. É ele que não me confessar diante dos homens. Eu nunca fui capaz dessa resposta tola e não bíblica, irmãos. Primeiro porque o desejo de qualquer crente verdadeiro é que aquela pessoa, no último instante que fosse, tenha de alguma forma pedido, clamado ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Nenhuma outra oração é necessária. Não é necessário grandes conhecimentos num momento desse para uma pessoa nessa situação. Qualquer pessoa que dizer, Senhor, salva-me, Deus vai pegar e vai estender a mão. Essa expressão significa, Senhor, eu sou tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que a tua palavra dizia que eu ouvia. Ela pode não articular isso, mas é isso que ela está dizendo, Senhor, eu estava todo errado. A única resposta que eu sempre dou é essa, olha, ele foi para as mãos, ela foi para as mãos mais misericordiosas que há, as mãos de Deus. Eu não posso dizer que sim, eu não posso dizer que não. Mas eu sei uma coisa, essas são mãos misericordiosas. Por isso que não é estranho que aqui a voz que vai se ouvir ainda nessas ruas que estão assoladas, que estão desertas, será: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a misericórdia dEle sempre vai nos surpreender, ela sempre vai além do que você pensa. Sim, talvez você esteja perdendo tempo aí olhando para mim, pensando, mas pastor, e a ira de Deus? Bom, se você está nessa igreja, pelo menos há um tempinho, você sabe que nós falamos sobre a ira de Deus aqui. Eu não preciso falar da ira de Deus o tempo todo, quando estou falando hoje sobre a misericórdia de Deus. Então não se prenda a isso não. A doutrina da ira de Deus está muito bem preservada na nossa igreja, vai continuar sendo anunciada, sendo ensinada, e nós vamos continuar olhando para isso. E você viu aqui Deus agindo com a sua ira, trazendo disciplina àquele povo. Mas o ponto hoje não é esse. O ponto hoje, irmãos, é que a misericórdia de Deus, ela não ignora o que você faz, o que nós fazemos, o que o ser humano faz. É que a misericórdia de Deus, ela não é orientada, dirigida, controlada, nem pelos nossos pecados, nem pelas nossas virtudes. E a misericórdia de Deus sempre vai surpreender você. É por isso que entre as 3 perguntas que serão feitas no céu, uma delas vai ser justamente essa. Você chega lá e diz assim, ué, eu estou aqui. Eu estou aqui? Sim. Eu? Você pode traduzir de outra forma. Por que eu?
Por que, Senhor? Por que? Porque eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Todo mundo que vai entrar no céu, todo mundo que já entrou na presença do Senhor, chegou dizendo, esse não é o meu lugar. E Jesus vai corrigir, não era, não era. Depois de mim, esse é o seu lugar, sim. Que as misericórdias de Deus, elas nos surpreenderão sempre. Que Deus nos abençoe e que nós louvemos ao Senhor pela sua poderosa misericórdia, que é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Vamos orar e vamos ficar de pé para orar e cantar, depois teremos o nosso período de oração. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Ajuda-nos a ter uma teologia correta, para que olhemos para o Senhor corretamente e vejamos quão grande é a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor por nós. E que espalhemos isso, que preguemos isso, Senhor, exaltando-te, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Nossa oração é essa em nome de Jesus. Amém.